Você é minimalista. Sua vida cabe numa mochila. É isso, mais ou menos? É, Como é que é? aprendi quando eu fiz meu primeiro mochilão, que eu estiquei a viagem. Então eu, não, assim, era minha primeira viagem sozinho, obviamente, mochilão, etc. Tinha ali um rascunho de roteiro. Aí eu levei roupa para 9, 10 dias e passei mais de 20 fora. E aí eu percebi, caraca, e não senti falta. Lavei, pô, nos albergues eu ia, lavava, etc. Falei, cara, é que eu não preciso de tanta coisa. E aí eu tive vários episódios na vida que eu entendi que não faz sentido ter muita coisa. Então, quando eu me mudei para São Paulo, foi em 2015, foi muito no impulso. Então, eu peguei 2 malas, mãe, me dá um edredom aí, roupa de Uhum. cama, um travesseiro, roupa para trabalhar, etc. Então, eu aprendi a viver com pouca coisa. Isso foi uma etapa, assim, viagem barra mudança, foi um estalo. E aí depois isso começou, é engraçado que o minimalismo na minha vida, ele começou por uma necessidade, que era uma mudança rápida, ou por uma necessidade, que era esticar uma viagem, e depois ele foi virando, hoje, aconteceu um episódio engraçado recentemente, vou contar. Toda vez que eu tiro coisa da minha vida, eu tenho uma sensação de prazer, literalmente, tá? Então, foi meu aniversário, sei lá, foi agora início de fevereiro, eu ganhei um monte de roupa. Aí eu botei tudo na minha cama, assim, aí eu ia, ganhar a camisa social. Aí eu botava uma, tirava a outra. Aí eu Olha que ganhei, legal. ganhei um sapato. Minha mãe me deu um sapato de trabalhar. Aí eu botei o sapato no armário e tirei um outro antigo. Então, eu tenho ali quase que não aumenta a minha quantidade de coisas. E depois, hoje, na fase que eu tô, eu percebo que o prazer que você tem em comprar algo, um iPhone novo, o que for, a- ele vira frustração em algum momento, porque depois que sai um iPhone mais novo, aí você já não é mais atual, e quando isso não acontece, é muito raso, assim, é rápido. Quando você gasta mais tempo e dinheiro com experiências ao invés de coisas, eu tô falando aqui de viagem que eu fiz há 15 anos atrás. Poderia não ter feito uma viagem até trocar de carro. Então, Uhum, uhum. eu percebi que faz muito mais sentido para mim eu investi muito mais em pessoas e experiências que em coisas. Então, assim, eu tenho aversão à mala grande, eu tenho aversão a ter muita coisa. Eu lembro que quando eu me mudei para o Rio, eu dei um monte de coisa, que eu saí de São Paulo, então já tinha pouca coisa. Dei panela, essas coisas, não Uhum. fiquei com nada. Assim, voltei para o Rio, fui para um flat, aí depois me organizei para ir para um apartamento. A minha mudança do flat, que flat é minha roupa de cama, não precisa de nada, né? A minha mudança do flat para apartamento foi uma mala. Aí eu pensei, cara, tem uma mala. Aí já tinha uma mala daquelas grandonas. Toda a minha vida cabe numa mala. Porque, pô, fiquei super feliz. Eu falei, caraca, tá tudo aqui. Se eu botar isso aqui na mala de um carro e eu quiser passar agora 5 anos na Alasca, eu consigo. Então o minimalismo para mim ele tem essa sensação de te deixar mais leve. Eu sempre tive isso na minha cabeça de me deixar com mais mobilidade, de me deixar as coisas mais simples. E no final isso acaba refletindo em outros campos da sua vida, até nos investimentos. Olha que doideira. Então eu, na minha carteira de investimentos, eu sou minimalista. Eu não tenho 20 fundos imobiliários. Eu tenho 3 fundos imobiliários. Eu diversifico, obviamente, que Uhum, uhum. tem que diversificar, mas de uma forma minimalista. É 2 de cada, um de cada, não, você não vai me ver os tratos pô, tem 10 mil reais, você botou em 20 coisas diferentes. Então, assim, não, é tudo simples e Seu bem imposto feito. de renda não dá 40 páginas, né? Porque Nada, dá uma. uma cota do fundo tá. Não, tem gente que tem isso, né? Tem R$ 350 isso aqui, 200 nesse. Cara, assim, eu, eu tenho optado pela simplicidade, assim, em todos os campos da minha vida. Desde de roupa até enfim, sei lá, coisas da casa, etc. E aí sobra mais tempo e dinheiro para experiências. E o vinho, eu considero o vinho uma experiência. Então eu adquiri agora, nessa fase da minha vida, no todo meu aniversário eu vou no mesmo. É a segunda vez, tá? Não é nada muito longo. Eu vou lá num restaurante em Ipanema e tomo um Barolo. Pô, a experiência de estar no restaurante. Aí ano passado veio minha família, esse ano foi eu e a minha namorada. E não é o vinho para mim, eu conto como uma experiência. Não conto como um objeto. Então, comprar um vinho
bom para levar para o clube do vinho dos meus amigos. Não é comprar um vinho para você beber sozinho em casa, como você falou. Então eu tenho focado em experiências, em viagens, em curso, em me desafiar a fazer algo muito difícil, né? Porque quando você vai envelhecendo, é muito fácil você ficar numa zona que você não é mais desafiado, porque você faz algo muito bem na sua vida e você pode simplesmente só fazer aquilo. Então eu tô caminhando para esse lado e em menos coisas e mais experiências e pessoas e conexões, etc.